A Câmara Municipal de Vitória aprovou um projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte vacinal em estabelecimentos públicos ou privados aqui na capital. O projeto vai de encontro à orientação do governo do estado, que pede a exigência do documento para minimizar o crescimento da quarta onda da pandemia. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o advogado constitucionalista Flávio Fabiano. Flávio, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu agradeço. Seja bem-vindo. Flávio, vamos primeiro começar explicando essa situação. A gente está falando de uma determinação do governo do estado contra uma lei que por enquanto foi aprovada, ainda não foi sancionada, da prefeitura, do município, aliás. Há inconstitucionalidade nessa situação? É um projeto que já nasce morto, ou seja, já nasce padecendo do vício da inconstitucionalidade, de afronta ao que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição estabelece. Por quê? O município ele pode legislar de forma concorrente, ou seja, junto com o Estado e com a União, desde que não contrarie. E o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima de Justiça, se manifestou também nesse sentido. O que significa dizer? O STF falou, pegou o artigo 24 da Constituição, interpretou o 23, também o 25 e disse: os municípios e os estados, quando a União flexibilizar, os estados e os municípios podem restringir, mas nunca o contrário. Nesse caso aqui, nós estamos agindo, identificando que a Câmara agiu de forma não só contrária à própria Constituição, bem como contrária ao interesse público também. E o que acontece agora, doutor Flávio? O prefeito pode intervir? Nesse momento, por se tratar de um projeto de lei, é encaminhado para o chefe do executivo, o prefeito municipal, que poderá vetar integralmente o projeto, ou seja, simplesmente entender e se manifestar pela Procuradoria que é um projeto inconstitucional, ou vetar parcialmente trechos desse projeto, ou silenciar, e quando o prefeito silencia, o projeto é devolvido à Câmara de Vereadores e será promulgado pelo presidente da Câmara, ou o prefeito simplesmente vai sancionar e fazer esse projeto de lei se tornar lei. Mas, para isso, há uma consequência. Ou seja, isso está falando que ela pode, de fato, se tornar lei no município, mas o governo do estado pode depois intervir, então. Exatamente. Por se tratar de um projeto de lei, ou seja, ainda não é uma lei, está se tornando uma lei. E como ela já nasce com um vício, já nasce com uma contrariedade a uma norma federal, e aqui nós precisamos considerar que há uma hierarquia de fato entre as normas. A legislação estadual proíbe, a legislação municipal não poderá contrariar isso. Então a Procuradoria do Estado irá entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E agora, doutor Flávio, como é que a população pode reagir perante a isso e os estabelecimentos também? Porque fica aquela dúvida, né? Vai cobrar o passaporte de vacina? Tem que obedecer essa norma ou não? As pessoas não vão precisar mais apresentar o passaporte. Nesse momento, nós estamos diante de um projeto de lei. Ainda não tem efeito no mundo jurídico. Ele não tem valor. Porque não é lei, é somente um projeto. Uma iniciativa da Câmara que, quando for para o prefeito decidiu o que vai fazer, aí sim pode ou não se tornar lei. Nesse momento, não há de se falar em obedecer, porque não é uma regra, não é uma norma, não é uma lei. Para a gente ter encerrar, nosso tempo está quase acabando, né? Inclusive o projeto, né, Penélope, fala sobre também a aplicação de multa nos estabelecimentos que insistirem aí, né, em fazer essa exigência do passaporte vacinal. Como o senhor vê também essa situação, não só como advogado, mas como cidadão também? É um projeto que ele atenta contra o interesse público. Nós estamos vendo os órgãos de saúde procurando por todas as vias, com todos os meios, conter essa nova onda da doença, dessa nova variante. Pessoas estão morrendo, os leitos voltaram a ficar cheios, os riscos aumentaram constantemente e de uma forma bem abundante. Aí vem uma Câmara Municipal da capital do nosso estado e toma uma medida que facilita, em tese, a proliferação da doença, ou seja, ela age contrária ao que as normas sanitárias determinam, impondo ainda uma multa para quem resolve estar de acordo com a saúde sanitária dos seus funcionários e da população.
a nosso ver, é algo que não atende o interesse público e não deve estar no mundo jurídico, ou seja, não deve ter esse peso, essa força de lei. E se tornada lei, acreditamos que o governo do Estado irá se manifestar imediatamente e que o Poder Judiciário irá fazer cumprir a Constituição. Complicado porque isso implica também até no turismo, né, Fabiano? Com certeza. E a gente está vivendo isso. Essa exigência que o governo trouxe, né, deu mais segurança para todo mundo, né, quando você exige o passaporte. É o passaporte que você se vacinou, acho que não há nada demais, né, Penélope, nisso. Está mostrando que você está protegido e que você vai estar também protegido naquele ambiente. Mas existe aí talvez um posicionamento, a gente entende, muito voltado para o político, né, para o setor político de enfrentamento nessa situação, né? O que é lamentável. É lamentável. O papel do Legislativo é fiscalizar para saber se as normas estão sendo cumpridas, se os direitos da população estão sendo atendidos. Nesse caso, ele age de forma contrária. Tá certo. Então a gente quer agradecer mais uma vez o Dr. Flávio Fabiano, ele que é advogado constitucionalista, falando com a gente sobre esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vitória, proibindo a exigência do passaporte vacinal e também explicando as implicações legais, né, dessa questão em relação aí à obrigatoriedade que o governo determinou anteriormente. Doutor Flávio, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço, Fabiano, Penélope, a todos. Obrigada.